Ande, junte tudo que você puder levar. Ande, tudo que parece seu é bom que agarre já. O seu filho feio e louco ficou só, chorando feito fogo à luz do sol. Os alquimistas já estão no corredor e não tem mais nada, negro amor. E não tem mais nada, negro amor. A estrada é pra você e o jogo é a indecência. Junte tudo que você conseguiu por coincidência. E o pintor de tua fundação. Olá, boa noite. Estamos aqui nossa quinta-feira às 6 horas, um pouquinho atrasado hoje, 6h13, né? Mas a gente está aqui no Tertúlia Amazônica, né, para apresentar mais um programa sobre cultura, sobre arte, sobre cultura do Amazonas, cultura da Amazônia também, né? E a gente está aqui no espaço, né, do Fato Amazônico, e você pode acompanhar a gente, não só a gente, como os outros programas também, né, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e pela nossa web rádio, que você pode baixar lá na Play Store. E você pode acompanhar toda a programação do nosso Fato Amazônico, né, trazendo notícias importantes para a gente se manter atualizado. E aqui no Tertúlia Amazônica a gente apresentando o nosso programa com questões mais culturais, com questões de arte, né, com artistas, com músicos. E hoje a gente tem aqui com a gente o Jonathan Oliveira. Bem-vindo, Jonathan. Jonathan Oliveira, ele é músico e é poeta também. Mostra aí o livrinho dele, Val, pra gente. Manda pra câmera. O livrinho aqui, Esse aqui é um dos livros que ele publicou, Tudo sobre o Meu Nada, né? E ele então é poeta, e também é músico. Vocês viram ainda há pouco um pequeno vídeo, um curto vídeo sobre ele cantando aí uma música bem legal. E hoje a gente vai falar com ele, conversar um pouco com ele. Vou só fazer uma biografia rapidinho, Jonathan, que foi você mesmo que mandou pra gente aqui, né? Jonathan Oliveira é natural de Manaus, capital do Amazonas. Ele nasceu em 11 de abril de 85, no bairro Alvorada 3, filho de José Pedro e Marciana Rodrigues. É o caçula e único homem entre 5 irmãs. Ainda quando criança deu seus primeiros passos com a poesia, se apaixonou pelos versos infantis de Cecília Meirelles, Clarice Lispector e Stanislau Ponte Preta. A Cecília Meirelles também faz parte da minha vida, desde a infância. Tem um poema dela que me persegue, que é um motivo, né? E então, né, vamos começar. Se você quiser falar um pouquinho sobre você também, sobre essa relação com a música, com a arte aí, como é que foi, né? Seja bem-vindo aqui com a gente. Sim, primeiramente, boa tarde, quase noite. Parabenizar também pelo programa, que, como eu falei antes pro Valquimar, que possui um dos conceitos assim, mais interessantes que eu já vi até hoje aqui na nossa cidade, porque realmente ele busca, como eu coloquei no meu texto, na divulgação, né, extrair assim, o supra-sumo mesmo de cada artista, né? E isso é uma das coisas que eu acho geniais, assim, o artista poder mostrar a sua obra, né, em detalhes, e vocês estão de parabéns. Obrigado. Então, assim, eu comecei muito cedo, né, recebendo estímulos da minha professora ainda no jardim, cantando músicas do Lupicínio Rodrigues, que mais tarde eu descobri, né, que era do Lupicínio Rodrigues, Paulo Diniz, poemas da Cecília. E aquelas coisas assim despertavam interesse em mim, assim, interesse, nossa, que coisa mais fascinante, porque na verdade eu estava sendo atingido, né, pela poesia, pela música, pelo poder da arte ali. Eu mesmo menino não entendendo muito, não compreendendo aquilo, mas a arte, ela exerce esse poder, né? Então desde menino passei a gostar. Na Alvorada, minha casa,
tinha um bar, né, do meu pai, e lá tocava bastante músicas, assim. Aí lá também que eu ouvi pela primeira vez as minhas bandas favoritas, né? Engenheiros, Pink Floyd, muito brega, sou apaixonado por brega também. Aí ali, então, aos 12 anos eu escrevi o meu primeiro poema, que foi O Céu de Pipas, e um poema que ficou desconhecido, que só depois de muito tempo, Mário Lincoln, um escritor, acho que do Maranhão, publicou na revista Poética, de lá do Maranhão, e de repente muita gente ficou interessada, né? Quem é esse autor amazonense desse poema aí que tem umas palavras, uns termos bem diferentes, porque é bastante regional, o Céu de Pipas, né? Que eu falo sobre embiocar, descair, aqueles termos dos amantes do papagaio, né? Que aqui chamam de papagaio, lá é pipa, né? Então, o Mário Lincoln publicou, né, o Céu de Pipas, de repente muita gente, poxa, por que você não mostra? Por que você não trabalha mais na divulgação das suas obras? Aí foi quando surgiu a Discípulos, né? Minha primeira banda, e eu passei a usar os meus poemas, a banda passou a musicar os meus poemas, e a partir daí me envolvi quase que integralmente com a poesia e com a música. Consegui publicar de maneira independente o Céu de Pipas. Acho que 10 anos depois, um livro mais maduro, de poemas mais maduros e bastante subjetivos, obscuro até, que é A Solidão no Subconsciente. E finalmente, a terceira obra, que no ano passado, vencedora do edital Feliciano Holanda, né? Tudo Sobre Meu Nada, que é um resumo de toda a minha obra, mais alguns poemas inéditos. Basicamente isso é o resumo. Jonathan, a gente, o Werner já colocou, a gente fica muito contente com a sua presença aqui, né? A gente, porque, inclusive, você faz parte daquele artista que funde a poesia, né? Lado do escritor com o lado do rock and roll, né? E isso é bem interessante porque há um tempo agora, recente, o Prêmio Nobel da Literatura foi Bob Dylan, né? Bob Dylan. Então, isso eu acho que foi bem interessante, que causou assim, uma certa discussão no cenário acadêmico, né? E isso fortalece um ponto de vista que, assim, uma grande parte também tem, né? De que o rock, ele não é dissociado desse universo artístico e literário, né? Então, assim, eu acho que quando o Bob Dylan ganhou, acho que a gente ficou mais contente do que ele, porque ele ainda não foi buscar o dinheiro, o prêmio, né? Ainda não foi, mas a gente que trabalha nessa dimensão se ficou muito contente, né? Eu particularmente fiquei bastante contente com não em demérito aos demais escritores, que todo mundo é muito peso ali, né? O universo do Nobel é bem intenso, mas foi um corte, que a gente chama de corte epistemológico, né? Porque ele quebrou essa dimensão, tipo, literatura é isso aqui, escrito, né? Música é isso, né? Então ele fez fizeram uma escolha bem interessante no nosso ponto de vista, que trabalha com essa concepção, né? Mas lógico que há suas adversidades, mas pra gente aqui que gosta de uma boa música, né? E de poesia, de literatura, né? O Werner, por exemplo, ele é mestre em literatura, né? Então, assim, eu aprendo muito com ele, eu aprendo muito com todo mundo, entendeu? Na verdade, a gente sempre usa essa questão de que a gente aprende com todo mundo aqui, né? O nosso programa, ele é muito aprendendo, né? Sempre aprendendo, né? E isso é bastante legal. A gente vai dividir, como você tem um trabalho de escritura e de escritor e de músico, a gente vai tentar distribuir aqui em 2 etapas, né? Como você já deu o início, porque assim a gente também o nosso roteiro ele é muito eclético, né? Porque a gente começou com rock e vai para poesia, né? Então assim, mas você já falou das 3 obras que você escreveu. Eu me debrucei um pouco mais na obra que chama-se A Solidão no subconsciente, né? E eu, vendo a leitura dele, numa leitura rápida de ontem para hoje, que precisa aprofundar, mas eu vi que você carrega numa temática do escuro,
da noite, da solidão, chega na esquizofrenia, né? Sim, Chega sim. na esquizofrenia. Ele é meio psicanalítico, né? Ele é uma viagem psicanalítica. E aí eu te pergunto, ele tem um tempo, né, essa obra. Tem um tempo. Tenta me explicar esse eu lírico aí que vai muito na sombra, vai muito na noite, né? Ele vai muito nesse sol negro, né? Sol Negro. Nesse sol Conhece negro, esse né? poema. O Sol Negro, ele tem, só para o espectador, para a audiência, né? Ele é uma obra da Júlia Kristeva, a pronúncia Sim. possivelmente não seja essa, mas eu estou falando aqui. Tu tens um poema chamado Sol Negro. Sim, e o Caetano tem, baseado nessa obra da Júlia Kristeva, o nome não é essa pronúncia, estou falando aqui no meu português aqui, né? Ela é psicanalista e ela escreveu essa obra, fantástica. E o Caetano escreveu dessa obra compôs uma música chamada Sol Negro, né? E eu, como modesto admirador da psicanálise do Caetano, eu também compus um poema chamado Sol Negro, né? Que trabalha uma versão Pink Floyd, mais Pink Floydiana de O Lado Escuro da Lua, Sim, né? Dark Side of the Moon. Eu acho que o Sol Negro é o lado escuro da Lua, né? Então, eu faço essa questão. Mas assim, no seu eu lírico, qual foi essa odisseia e essa aventura nesse subconsciente um pouco escuro? Sim, essa obra eu divulguei pouco, até porque quando eu lancei de maneira independente, foram poucas tiragens e rapidamente esgotou. Acredito que ainda em janeiro ou fevereiro lá a segunda edição venha pela BOC 2. E assim, muita gente se assustou, né? Porque o Céu de Pipas ele é lúdico. Ele tem uma temática bem infantil, até porque são reuniões de poemas da minha infância. Aí, de repente, surge a solidão no subconsciente. Não é um livro, digamos, no meu caso, muita gente lê assim, pô, solidão no subconsciente, esse cara deve ser um psicanalista, isso e aquilo. Não é teórico. São experiências, assim, de situações que eu vivi. Como surgiu essa questão do lado obscuro, assim? Eu também sou um cara apaixonado pelo Pink Floyd, sou apaixonado por esse tema, né? Que surgiu com Syd Barrett ainda, né? O Pink Floyd ainda nessa fase. Aí, de repente, eu passei a estudar, me veio a curiosidade de um amigo que sofria de depressão e tal. Então, eu passei a observá-lo mais. A partir daí surgiu a ideia de criar esse livro, né? A partir de experiências, assim, de solidão, de temas, abordando esse tema da solidão, de patologias psíquicas. Passei a acompanhar até moradores de rua. Assim. É claro que não numa visão psicanalítica, assim, eu como um psicanalista, um psicólogo, não. Assim, foi mais uma experiência espontânea do que poderia acarretar aquela minha observação, empírica, né? Empírica. Aí, beleza, começaram a surgir os poemas. Peter Donen, que hoje ele está curado, né, da depressão, foi um cara assim que eu observei bastante, que muitos dos poemas ali... Peter Donen era o cara que fazia teatro na Discípulos, pirofagia, circo, aquelas coisas. Então, a partir de muitas observações que eu fiz, de experiências com o Peter, surgiram bastante poemas ali. Amigos, mendigos, eu andava muito ali pelo Eduardo Ribeiro, muita gente achava que eu estava maluco também. O que esse cara tá fazendo aí, pô? Eu estava fazendo uma experiência, porque, me apaixonei por esse tema. E lendo muita coisa também, assim, obscuras, né? Até da questão da vanguarda gótica também. É claro que o livro não tem essa métrica, o livro não tem essa estética, a linguagem, mas a essência está ali na obra, no conceito da obra. É basicamente assim que surgiu a solidão no subconsciente, né? Através do sofrimento, patologias psíquicas de pessoas que estavam ao meu redor e até algumas que eu vivi, experiências de solidão, de medo, de angústia, né? E surgiram
os poemas. Assim, Jonathan, quando eu estava lendo, né, também, eu li rapidamente também, e, assim, não sei, eu queria só saber, assim, uma curiosidade que surgiu, né, ao ler, né, parece que, assim, a primeira parte do livro, né, é da infância, né, e depois vem essa parte mais escura, né, obscura, mais subconsciente. Será que não era uma coisa, assim, também, assim, meio criança, né, são poemas da minha infância, né, e aí depois algo mais da adolescência, que faz parte um pouco, né? Da etapa, né? Até cognitiva, estágio. E, assim, quando a gente está... Essa mudança de comportamento, né? Quando você vai crescendo, você vai tendo experiências, assim, mais maduras, ou não, né? Maduras ou não. E aí vem aquelas questões das primeiras paixões, aí depois você leva até para uma questão mais assim absurda, né, dos sentimentos. E você fez uma observação muito inteligente, velho. Eu fui amadurecendo e vivendo aqueles conflitos da adolescência, né? As dúvidas, as incertezas, e basicamente a solidão no subconsciente é o reflexo disso. Até o próprio pessoal da psicanálise diz que é a fase do luto, né? Que a gente deixa de ser criança, aquele eu infantil vai morrendo, né? E vai nascendo outro. E tudo isso é um processo bem doloroso, né? E aí tem esses momentos, né? Agora, eu acabei de lembrar também, assim, muita coisa na mente, muita coisa fica fora, né, da conversa. Mas acabei de lembrar, né? Eu sou órfão de pai e mãe. Perdi minha mãe aos 13, aliás, aos 11 anos, e meu pai aos 18. Ou seja, talvez seja o maior trauma que um ser humano possa viver, assim, perder o seu pai, a sua mãe. E quando você tem 11 anos, você acredita que seus pais são imortais, né? Então, para uma criança sofrer uma experiência essa de perda, é muito complicado. Então, não escrevi naquela época. Então, aquilo ficou guardado no subconsciente, né? E depois eu externei mais tarde. Aí perdi meu pai aos 18, aos 18, e então foi o período que eu estava escrevendo o livro. Então eu acredito, eu nunca fui ao psicólogo, mas eu acredito que eu tenha passado assim por um leve período assim talvez de depressão, porque eu acho que como vocês leram rapidamente, mas vocês sentiram uma carga assim, né, bastante pesada e obscura, né, nesse livro. É uma obra perigosa, né, eu acho. Jonathan, o Jung, ele disse que, em uma dessas frases, né, ele disse que a loucura não é uma doença a ser curada, é uma situação a ser respeitada, né? Me parece que a gente que trabalha, que vivencia as artes, por exemplo, você vai encontrar dentro das artes muita essa fusão que coloca em xeque um pouco a lucidez, né? E na nossa própria lucidez, às vezes, é subjacente essa essência de loucura, né? Seja na psicodelia, seja nas angústias, seja... né? Então, não há nada, nos parece que não há nada muito livre, tudo é muito carregado de algo, né? No sentido, é por isso que eu gosto da psicanálise, que a psicanálise coloca assim, nós não somos tão livres quanto pensamos, nós sempre o resultado de algo. E o que o inconsciente nos joga para a consciência, muitas vezes é reflexo daquilo que é o seu eu, que a sua alma, né? Sua alma está ali pondo, né? E o artista, ele tem essa forma de manifestar, né? Por exemplo, quando eu vejo você lá no palco, eu jamais vou imaginar que você tenha depressão, não é verdade? Né? Não dá para dizer, esse cara tem depressão, né? Esse cara tem pontas depressivas, né? Não dá, né? Mas é como eu falo, é o lado escuro da lua, né? É o lado escuro da lua. Então, assim, pra gente não ficar nessa sobriedade, assim, né? Um pouco, e o Céu de Pipas? O Céu de Pipas, eu acho ele lindo demais. Assim. E o interessante é que eu tenho um poema chamado assim, Poema Abandonado. Que eu escrevia, eu compunha, aí eu
simplesmente deixava ali guardado, nem ligava para esses poemas. E o Céu de Pipas foi um dos poemas abandonados, assim, né, que o Mário Lincoln acabou ressuscitando, né? Então, assim, no bairro do Alvorada, acho que em 1990, aquela primeira observação ali do que se passava na minha infância, eu via que a pipa, né, o papagaio, era uma das grandes paixões e reprimidas para mim, né, que eu não pude, meu pai não deixava, né, pô, eu era ali e tal, não, isso é perigoso, você vai acabar se tripando em um ferro, vai pular no quintal do vizinho e alguém vai te dar um tiro, isso e aquilo, o cachorro vai te morder, e eu ficava naquela vontade ali, pô, preciso soltar pipas, isso e aquilo, e acabei que tive uma vida inteira e não acabei nem soltando pipas, né, mas quem olha assim, pô, o Jonatas é um Gana, né, pô, o poema é assim, algumas quedando, outras cortando e aparando, no talo, na bolada e na mão. É tempo de soltar pipa, chegou o verão. No campo de areia, na laje ou na rua, suor e ceroto, queda penoso, teu pai é perigoso. O céu é das pipas. O dia no sol, pilando o cerol, descaindo, encolhendo, embiocando. Nessa alegria o tempo vai passando. E já são 18h30. Mamãe tá chamando. Assim, dava 18h30, se o garoto não entrasse, apanhava, né? Então, assim, eu usei aquela paixão reprimida por essa prática, e acabou surgindo um dos poemas assim, que me levaram. Assim, eu fui para diversas escolas, fiz oficinas literárias, a Secretaria de Cultura me contratou para oferecer oficinas em diversas escolas, por conta desse poema. Os professores olhavam, de quem é esse poema? É de um poeta amazonense, chama. Então, e também tem bastante influência, assim. Esse poema chegou para o resto do Brasil, muita gente, assim, pede o livro, né, de fora. Inclusive eu quero até mandar um abraço para o Douglas, de Pernambuco, a Adriana Marques, de Espírito Santo, a Daisy, inclusive a minha esposa tem uma tatuagem com o Céu de Pipas ali. Aí estão acompanhando o programa, né? Assim, o poema alcançou o Brasil. E eu acho ele muito lindo, né? E há muito tempo ele ficou assim parado, e o Lincoln que descobriu ele. Um abraço pro Lincoln, com certeza ele vai estar assistindo também. E assim, eu considero ele como um dos símbolos da minha história na literatura, Céu de Pipas. A gente percebeu que já mudou bastante, né? A essência, né? Até as emoções, né? Aparecendo, né? Até na própria comunicação dá pra perceber. Sim, né? sim. E Jonathan, tem uma pergunta que a gente faz pra todo mundo, assim, pra cada artista, né? A gente tem uma pergunta: o que é arte, ou o que é aquilo, né? Já que tu escreve poesia, né? É uma pergunta bem difícil, né? Que eu acho difícil, né? Mas eu acho legal aprender com os outros, né? O que as pessoas pensam, né? Assim, né? O que é poesia pra ti? Pra ti que é poeta, que é escritor, o que é poesia? A poesia pra mim, assim, é a essência. É a essência, é a força, é a catarse, é aquela magia que me inspira a manifestar a arte, a poesia. Tu falavas assim da pipa, né? Do papagaio, né? Eu lembrei de uma composição do Aníbal Bessa com o Torrinho, né? Que ele diz assim, referente ao papagaio, né? Diz assim: nasce com o sol, para o vento me criei. Se o homem não pode voar, seu pensamento empinei, né? Então eu lembrei muito do teu poema, porque assim, a pipa, ela empina o pensamento, né? Sim. Você tem que olhar para cima, né? Você tem que ter contato com o sol. Ele vamos dizer assim, ele vai para o raio, ele vai para o sol, ao contrário do que vai para o escuro, né? Então eu acho assim, eu fiz essa pequena percepção, né, do papagaio, da pipa, como algo que está na luz, né?
por exemplo, fora hoje, que tem os mais ganas, né? Como todas as expressões ganas, que soltam papagaio de noite, mas não é uma coisa muito comum, né? Não, aí não. o cara já se excedeu, né? Entendeu? Olha aí, ó. Então, ó, teve um dos ganas. Só um pouquinho, Vanessa, eu tô sem internet. Vanessa, eu tô sem internet. Pra me interagir. Tá, pois é. Tá, só porque... Desculpa aí, gente. Então, eu fiz essa, assim, porque a gente vai fazendo pequenas leituras da composição, porque assim, a gente que é muito honesto, a gente leu esse aqui, leu rápido, aquele a gente não leu. Aquele a gente leu o prefáciozinho, a gente vai pegando e a gente faz uma pequena pesquisa mesmo, né? Mas então a gente vai captando do que você fala, da essência que você fala, né? Então aqui vai imaginando, por exemplo, que a gente estava aqui no escuro, no subsolo, né? A gente já chegou aqui na pipa, né? Então, mesmo que você seja o eu lírico aqui, você trabalha aqui, mesmo que você trate com as repressões paternais, mas você já tem um olhar direcionado para a luz, né? Sim, sim. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que essa captação, assim, para mim, né, E, assim, minha percepção de leitor, de quem está conversando, né? sim, sim. E, assim, eu acredito que essa fase da solidão subconsciente já passou. Que ultimamente os meus poemas, assim, eu nunca escrevo assim por encomenda, assim, Jonathan escreve sobre isso, sobre aquilo, eu não consigo. O meu processo criativo, assim, a inspiração tem que acontecer no momento, assim. Os meus últimos poemas, eles estão assim muito bem, assim, diferentes, a temática. Eu estou mais regional. Essas questões psicológicas, assim, mais subjetivas, estão um pouco afastadas, né, desse conceito. Os meus últimos poemas estão bem mais claros e até numa pegada assim, até mais humorística, né? Ou seja, sim. eu acredito que eu estou adentrando numa nova fase, né? E eu acho isso bom, né? Que eu não permaneço assim sempre naquele padrão, né? Eu acho isso fascinante, assim, a mudança. A mudança é permanente, né? E Jonathan, eu fiquei curioso também com uma questão que tu falaste há pouco. Disse que tu, quando estava no Discípulos, né, eles aproveitaram algumas músicas tuas, né? E assim, nesse livro, o que eu li um pouquinho desse aqui, né? Vários deles assim, né? Tem poemas aí que são músicas também? Sim. Nesse livro tem o capítulo, né? Fé. Isso eu li. E tem Montanhas e Vales, que fala sobre os conflitos, né, do ser humano, do cristão. Tem Judas, que foi um grande sucesso assim, da Discípulos. Judas, a gente fazia o teatro, era música, teatro, artes plásticas. O Raymond de Sá, acho que acredito que você conhece o Raymond de Sá, artista plástico, e participava também. E tem a Sacrifício também. A maioria era abordando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que eu acredito que é um dos momentos assim, mais fascinantes da história de Cristo, assim, esse alto preço que ele pagou, né, por amor às pessoas, né. E então isso me inspirou muito. A maioria das canções dos Discípulos era baseado nisso, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Monte Gólgota, o homem do lado esquerdo, se tratando da cruz do Calvário, naquele momento em que ele dizia ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então tudo isso me inspirou e virou canções da Discípulos. E a Discípulos, assim, foi a experiência que eu tive, assim, foram 15 anos, ali eu aprendi muita coisa, na música, até mesmo sobre fé, questões de fé, experiências espirituais, eu passei ali com a Discípulos e sou muito grato, assim, por essa experiência, por essa fase, né? Essa fase Discípulos, ela que traz essa temática cristã, temas cristãos, né? Ela é um pouco diferente do cenário gospel, na verdade, né? Sim, sim. E como você fizeste um trabalho que eu lembro do Raymond Sá,
que eu tive um contato com ele, né? A gente, na mesma época, acho que você chamou ele para fazer essa parte do espetáculo, né? Hoje você tem uma nova banda, certo? Mas ainda mantendo no Discípulos, porque para mim ela me impactou muito, porque eu não cheguei a assistir, mas eu via muito, né, pelos meios de mídia. Tinha uma performance teatral também, né? Sim. Então tinha um envolvimento com a arte que não era só a música, né? Ela tinha toda uma questão que impactava, né? Hoje, nessa nova empreitada musical, traz algo da Discípulos? Assim, a Highway é um trabalho totalmente diferente, né, do que eu fazia na Discípulos. A Discípulos a gente trabalhava muito na questão também da arte cristã. A gente lia bastante Huckmacher, Hans Huckmacher, um filósofo, teólogo cristão, acho que é muito antigo, Hans Huckmacher. E ele falava que a arte cristã não precisa de justificativas, né? Muita gente deseja fazer algo surpreendente no cenário cristão, mas às vezes não pode, porque devido a doutrinas de alguns segmentos, né, que às vezes isso não é permitido, não, isso você está imitando as coisas do mundo, isso e aquilo, esses temas, né, que acontecem em alguns segmentos da religião cristã. E a gente rompeu isso na época. A gente queria fazer rock progressivo, a gente queria fazer canções de 20 minutos, com suítes, com parte 1, parte 2, parte 3, com teatro, com artes plásticas, com circo. E a gente conseguiu fazer na época. Era um projeto muito caro, e a gente muito jovens, alguns nem trabalhavam e não tinha patrocínio, mas por amor à arte, por amor a Cristo, né, que afeto nos movia a fazer aquilo. E a gente fez. A Discípulos, 14 anos, a gente apresentava às vezes um espetáculo de 1h30, 3 músicas só, porque elas eram muito longas, né? Muito longas, assim. Judas é dividida em 3 partes. E a gente trabalhou o teatro, trabalhamos a arte plástica, trabalhamos o circo, trabalhamos a música num espetáculo. E para mostrar que a arte cristã também ela pode ser rica, né, em elementos, rica em poesia. A gente não usava o evangeliquez, assim, aleluia, amém, Jesus rima com luz. A gente não fazia essas coisas. A gente usava uma linguagem assim, bem elaborada, e os conceitos do rock progressivo. E fazer aquilo em Manaus foi divertido e prazeroso, assim. Enfatizar os valores cristãos numa temática assim, bem elaborada no âmbito da arte. Bem vanguarda, né? Porque bem vanguarda. Hoje eu vejo, né? Eu sou adventista, né? E a gente vê alguns cantores adventistas se desprendendo dessas amarras também, que às vezes fica, né? Por causa de doutrinas e dos limites da religião, eles não podem ultrapassar, né? E hoje a gente vê muitos deles não fazem, eles até saem do rótulo gospel, né? Sim. Pra dizer, é música, né? Tem às vezes trata de espiritualidade, trata de questões cristãs, né? Mas não só, né? E por dizer que a arte e o cristianismo, né, estão juntos, né? Não precisa ter amarras e ter doutrinas... Isso. Que limitam envolvidas ali, né? Então, eu não conhecia há 15 anos, eu não sei o que eu fazia da vida nesse momento, mas eu não tinha ouvido falar de Discípulos, né? Mas achei bem interessante esse trabalho, assim. Sim, eu era cabeludo, muito cabeludo, assim, e a gente acreditava na época que o rótulo gospel afugentava muitas pessoas de ouvirem, né? Assim, nossa... Ouça Discípulos, uma banda gospel, cara, gospel? Tô fora, meu. Que? Gospel? Não quero saber de gospel. Aí quando eu ouvia, nossa, cara. Aí eu sei que a gente foi parar em blogs italianos, de música, do rock italiano, progressivo italiano, em blogs escoceses, a gente olhava lá, olha, em russo, uma página com referências da banda, né, de rock progressivo e tal. E eu achava isso legal. E aqui em Manaus...
rolou, foi muito bom. As pessoas assim, nossa, vocês são muito interessantes. As nossas apresentações não eram para bater cabeça. Assim, embora todo mundo fosse cabeludo, não era para bater cabeça. As pessoas ficavam assim, o que esses meninos estão fazendo? E ali a gente estava muito envolvido com a arte, com a poesia. Onde vocês se apresentavam onde? A gente se apresentou. Era difícil se apresentar. Primeira coisa, era difícil se apresentar. Mas a gente sempre estava. A gente tocou diversas vezes ali no anfiteatro, Parque dos Bilhares e festivais de igrejas, né? Igrejas. Abrimos pro Rosa de Saron, abrimos pro PG, Pedro Geraldo, ex-oficina G3, né? Acredito que a gente já chegou a abrir para oficina também. E era assim, mas era uma dificuldade muito, porque muita gente não compreendia, né? As pessoas queriam ouvir refrões curtos e grudentos, né? A gente queria fazer refrões complexos, cheios de contratempo, né? Contraponto e tudo mais. Mas, assim, hoje as pessoas lembram, as pessoas pedem o nosso retorno e lembram das músicas, né? A gente evitava fazer cover, que eu acreditava assim, a oportunidade que a gente tem de tocar uma música nossa, se a gente for tocar cover, eu acho um desperdício, então vamos tocar nossa. À medida que a gente vai tocando, repetindo, as pessoas vão assimilando. E foi o que aconteceu. Mas aí tem a possibilidade de voltar? Ou? Sim, assim, ao contrário, né, assim, dos fins das bandas, né? A gente está unido ainda. Queria até mandar um abraço pro Ageu, pro Adam, pro Adriel e pro Gutenberg. O Gutenberg é o que mais me perturba para voltar, né? Assim, estamos unidos e hoje a gente até chegou a conversar. E aí, que tal a gente fazer uma reunião pra gente tocar um show apenas e tal? A gente tá pensando na ideia. Sim, que eu trabalho com a Highway, as agendas, assim, nunca tinha passado isso na minha vida. Assim, toda semana shows, né? Shows e acabei ficando muito ocupado com a Highway, assim. Jonathan, toda essa trajetória, essa nossa conversa, ela parece que me sugere que você fale sobre o livro. Porque você falou tudo sobre você. Então a gente já entendeu. Agora o que é tudo sobre o meu nada? Explica pra gente aí. Assim, eu sou um cara que tem uma certa dificuldade de explicar os meus poemas. Assim, faz a sinopse. Assim, entendo. Assim, eu acho que foi, não sei se foi o Leminski ou se foi o Vali Salomão que falou que a poesia não precisa de entendimento. Eu ficava pensando, passei horas pensando assim quando eu ouvi, eu acho que foi o Leminski que falou. Meu Deus, o que quis dizer com isso, cara? Aí, muitas das coisas que eu escrevo, assim, às vezes eu tenho essa dificuldade de explicar, de explanar, né? Às vezes eu até vou parar para estudar os meus poemas e para tentar elaborar melhor um conceito na hora de eu for explicar, assim, numa entrevista e tal. Mas tudo sobre o meu nada. O que é tudo sobre o meu nada? Quando eu pensei no título antes de reunir os poemas, né? Assim, o nada, eu acredito que é uma palavra, como diz, eu não lembro qual é o filósofo que diz, mas é uma palavra que precisa de uma tradução, né? Ela precisa ser traduzida, essa palavra. Ela tem na música da engenharia, né? Tem também, na canção Piano Bar também tem isso. O nada, então, esse meu nada são todas essas coisas que estão dentro desse livro, né? Que eu acredito que as pessoas irão definir esse nada a partir do momento em que elas lerem a obra, né? Lerem os poemas e será traduzido no final, né? Assim, fica encarregado do leitor traduzir esse nada do Jonatas Oliveira, né? Então é a reunião de todas as minhas características, de todas as minhas dores, de todos os meus lamentos, de todas as minhas alegrias, de toda a minha arte, né? Então, a partir do momento que chega na última página ali, lê o último poema, aí vem a resposta.
Tem um texto do Afonso Romano de Santana, né, que é um poeta contemporâneo e cronista também, né? Ele tem uma crônica que ele escreveu que eu achei bem legal, que ele diz assim, né, que tinha um amigo, que esse amigo, né, foi fazer filosofia por causa de um professor. E aí esse professor chegou na aula de ensino médio, né, filosofia, né, e aí falou para a sala toda, hoje, a filosofia, ele falou, a filosofia não serve para nada, primeira frase, né, e todo mundo, os alunos assim, o professor chega no primeiro dia de aula falar isso, né, aí agora me deem 50 minutos para eu falar sobre o nada. E aí ele deu a aula sobre o nada, aí o amigo dele ficou tipo, é isso que eu quero fazer da vida, quero fazer nada, esse nada, né. Então o nada tem muita coisa, né, na verdade coisa. O nada é muito significativo. Se a gente pode pegar, por exemplo, né, o poema do Fernando Pessoa, Tabacaria, né, considerado dos melhores do século, aí começa com nada, não sou nada, não serei nada, né? Se a gente pega o grande romance do Guimarães Rosa, né, o Grande Sertão Veredas, né, no nada, né, ele cria uma palavra, mas que tem o nada junto, né, o no nada, né, é um neologismo, mas que refere ao nada, né? E a partir daquilo lá tem tudo, toda a obra, né, e então o nada do Jonatas está ali, se a gente quiser descobrir, né, a gente tem que ler, é a dica do Sartre, né? Ser nada, né? Ser nada não é fácil, né? Entendeu? E o nada do Sartre é esse, do existencialismo, né? Então, é necessário ser nada para existir, né? Então, é uma coisa bem bacana. Então, acho que vale a pena ler o livro. Como é que pode fazer para adquirir esse livro hoje, Jonathan? Assim, estamos em final de outubro. Então, o livro já está confeccionado. Acredito que o Tudo Sobre o Nada chegue no final de novembro, um lote com bastante livros. Quem tiver interesse pode ir nas minhas páginas, pode até ir com os irmãos Werner ou com os irmãos Borges. Com os irmãos Werner. Com os irmãos Werner, né? Não deixa de ser. E como vocês têm bastante contato, né, no meio da literatura, quem tiver interesse pode falar com eles também e comigo nas minhas páginas, Jonatas Oliveira aí no Instagram e no Facebook. Jonathan, falar em livro, permita aqui um pequeno parênteses, não sei se parênteses cabe bem, mas eu tive vontade de falar parênteses. Foi dia do professor agora recentemente, né? Sim. E assim a gente aqui do programa resolveu, a gente verificou desde o primeiro programa algumas pessoas que estavam participando, que são professores, e a gente tem um público, uma audiência boa com professores. E a gente fez assim mesmo, fazendo essa pequena pesquisa, assim, pegamos a gente só tem hoje, o pessoal tinha dá 2 livros hoje, né? Não é um sorteio, é um brinde, acho que é o brinde, a palavra certa, para 2 pessoas que acompanham todos os nossos programas, tá? E aí eu posso fazer essa pequena, esse parênteses, sim, assim, claro, com certeza. tá? Que esse aqui é a obra Yandé Anga, esse é o nome? A Vanessa que sabe o pronúncio correto. Yandé Anga, uma obra fantástica, eu li, a Beth Moraes, que esteve aqui conosco, e a gente vai dar esse livro aqui para a professora. Ela usa o nome dela de matriz africana, né? É Ariana o nome dela, mas ela se chama por Dofona, tá? Então a gente vai dar um jeito de entregar para ela esse livrinho, por ela ser nossa assídua, e além disso ela compartilha, e a gente já agradece, muito obrigado, e continue nos assistindo. O segundo livro vai para o professor Evandro, que também aí sempre está ligado no nosso programa, tá? E a gente vai brindá-lo com o livro Puro Animal que Habita em Mim, que é uma novela da nossa amiga Jauna Gordiano, tá? Que também esteve aqui conosco, é uma obra também fantástica, muito boa mesmo, tá? Da nossa amiga. A gente aproveita o programa para fazer amigo. Quem não é amigo, a gente aproveita para fazer amigo, entendeu? Tem essa oportunidade, a gente não perde essa oportunidade. Às vezes não dá, mas a gente tenta, entendeu? Tá? Então, assim, é brincadeira, sempre dá certo. Então, assim, para o professor, tá, gente? Então, esse aqui não foi um sorteio elaborado, foi uma escolha mais minha mesmo, e eu conversei com o nosso grupo, né? Para 2 pessoas que sempre assistiram ao nosso programa aqui, tá? E a gente tem um apoio cultural da Valer, que tem os livros que a gente vai sortear em diante. E hoje também nós estamos com o apoio da Manarte,
que é uma galeria, Werner, que eu não conhecia, a Manarte, o Werner que me apresentou, a Manarte, e que era virtual. Hoje ela vai ser presencial, ela é presencial, ela tem uma galeria que fica lá no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Dia 24, né? Começou. Sim, eu já estive lá. Conversei com a Ana, uma moça maravilhosa, uma pessoa muito gente boa, irmã da Adna Abreu, e que é artista também. E assim, eles estão nos oferecendo alguns produtos para sorteio, tá? Para sorteio da Manarte. Então, a Manarte aí também um programa que é um canal, vamos dizer assim, uma galeria que trabalha com os motivos dos artistas locais, entendeu? Então são cadernetinhas com motivos, são blusas, fantástico, vale a pena visitar, a gente vai estar junto com eles divulgando mais o nome deles, tá? Então, feito esse parênteses, Jonathan, tem uma musiquinha pra gente aí? Tem sim. Um poeta, um cantor com uma viola, não tocá-la é um pouco de desperdício, vamos aproveitar. Tá bom, vamos de Belchior? Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decido a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Sonho, escrevo em letras grandes de novo pelos muros do país. João, o tempo andou mexendo com a gente, sim. John, eu não esqueço, oh não, oh não. A felicidade é uma arma quente, quente, quente. Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decido a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Sou a luz do teu cigarro na cama, teu rosto ruge, teu batom me diz, João, o tempo andou mexendo com a gente, sim. Borges, eu não esqueço, oh não, oh não. A felicidade é uma arma quente, cante, quente. Muito bom, muito bom, muito bom. Belchior. Tem alguma mensagem? Tem o sorteio aí, né, dos ingressos, né, dos pares de ingressos, né? Que o pessoal tá querendo ir pro rock and roll aí, né? Sim. Jonathan, aqui só também aqui nós estamos falando aqui com o Patrick, que é vocalista da Capim na Palheta, tá? A gente tá acertando aqui, ele vai estar presente aqui conosco aqui nos próximos dias, tá, gente? Além disso, a gente tem uma série de pessoas também, Jonathan, Werner, que já estão acertados, mas sabe que o tempo de todo mundo é meio, precisa ajustar, né? A gente tem a DJ May Seven, que vai estar aqui conosco. Ela é uma artista bem de posicionamento, de postura já nacional, então para pouco aqui em Manaus, inclusive. Então ela conseguiu ter um tempo pra gente, que a gente agradece, né? Legal. Que ela é DJ do programa Peladão a bordo, né? Então
quem é mais dessa seara e conhece, então ela já acertou conosco. Que legal. Nós vamos ter uma pequena digressão também, mas que não deixa de ser amazônica, que é o proprietário da cervejaria Rio Negro, Bruno, também, que vai estar conosco aqui para discutir um pouco dessa lógica, dessa concepção amazônica, né? A gente também tem o Alfredo Jatobá, tem uma série de pessoas também da arte aí que vão estar conosco, né? Então, só dando essas informações para a gente, que é a nossa concepção de amazônico, né? A gente fala que a nossa proposta ela é conceber, ter a concepção amazônica, não necessariamente amazonense, né? E a gente tem contato também com a Universidade do Pará, que está também contactando para a gente ter escritores de lá, tá? Especificamente o Dr. Newton Varela Itutuzzi, que ele é um amazonense, e ele criou uma tese, doutorado tese, sim, que ele trabalha o drama teatral para aprendizagem de língua inglesa. Né? Então ele também está lá, também é tempo, né? O pessoal do doutorado é meio complicado com pesquisas, né? A gente também tem um rapaz de Boa Vista, da Secretaria de Cultura de lá, que tá. Então a gente está expandindo esse universo amazônico, né? Assim, então, assim, graças a Deus a gente está conseguindo criar, fortalecer esses rizomas, que é a nossa função, né? Nossa ideia, nossa concepção, nosso escopo, tá? A gente pede desculpa um pouquinho, gente, pelo horário, porque atrasou um pouquinho aqui no conjunto aqui Morada do Sol, ficou sem energia. Inclusive o programa do chefe não passou, gente, entendeu? A ideia é que o do chefe não passou, entendeu? Então, assim, a gente pede desculpa aí, que a energia ultimamente tem queimado muitas geladeiras, entendeu? Cuidado aí, desliguem quando for embora, né? Na volta tem umas, entendeu? Tá? Então, a gente vai fazer um sorteio aqui, Val. Dos ingressos, né? Dos ingressos. Que o Jonathan e aí a gente vai fazer ao vivo o sorteio hoje. Mas, rapaz, diferente aqui. Tem 2 pares pro Red Dog e 1 par por Intocáveis sábado. Tem o Val que tirar um nome. 3 pessoas, né? Cada um. 3. São 3? São 3 pares? São 2 pares, são 3 pares no total. 3, tá. Então, esse agora vai ser do quê? Do De sexta-feira. Red Dog. Eu pra mim só pegar o papel, né? Peguei, foi caneco, poxa vida. Falta de sensibilidade. Vamos lá. São 3, esse aqui é do Red Dog. Red Dog. Os apresentadores já tem lá o nome, já estão lá, né? O Alter Vivo, que ele ficou de conosco. Sim. Não quero te comprometer, não, mas a gente vai. Eu acho que é Luciano. Não, eu tô de óculos, mas. Também não sei, não. Deixa eu tentar. Ajuda aí pra gente aí, gente. Que é porque. Luana Silva. Luana Silva. Luana Silva. Desculpa aí, gente. É porque é o meu óculos que. Então, Luana Silva pra Red Dog. Eu não sei porque eu lembro do Red Hot Chili Peppers. Mandar um abraço pro Fábio aí, o proprietário do Red Dog. E o meu aqui é o Edivaldo Oliveira. Edivaldo Oliveira. Parabéns, Edivaldo. Professor. Sempre acompanha. Ele é o esposo da Rosângela. Então vai ter cerveja boa. Aí. Entendeu? Esses são do Red Dog. Ok, vai ter o do Red Dog e Chili Peppers. E agora esse é o de Intocáveis. Vieira Alves. Então esse aqui vai pra Amanda Cristina. Amanda Cristina e o seu digníssimo, né, esposo, Irineu. Tá bom, então, sorteados, ok. Vamos lá, nós temos já atrasou 5 minutinhos para as considerações finais, né, diretor? O diretor está em pé com a mão na cintura, gente, então para você ver como está o nosso. Então, Jonathan, as palavras e considerações pra gente se tivesse mais tempo, né? Poxa. É bacana. Dá pra aproveitar mais, né? Pra gente. Desculpa. É que hoje tá tudo assim, gente. Tá tudo. Improvisado. Obrigada. Então, queria mandar um abraço a todos os ouvintes. Aos que estão assistindo, compartilhem, divulguem o programa, porque esse programa é essencialmente espetacular para quem gosta de filosofia, para quem gosta de arte, para quem gosta de literatura. Compartilhem, marquem os seus amigos para as próximas edições.
para mim foi um prazer estar com vocês hoje. Aprendi Obrigado. muito. Eu já era seu fã, me tornei fã do Erland, Obrigado. explorando seus poemas essa semana. E para mim foi uma honra estar diante de vocês, de toda a equipe de produção. E estou me sentindo realizado e honrado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Desejo sucesso para vocês e para todos os ouvintes do programa. Beleza? Um abraço para minha esposa e assessora que está sempre me acompanhando, a Carla. Beleza? Então, viva a poesia, viva a música. Um abraço a todos. Valeu. Então, antes do Berna encerrar, que ele é o nosso encerrador oficial, né? Ele faz abertura e encerramento, né? A gente, assim, daqui do Tertúlia, agradece mesmo, muito, muito mesmo, assim, a participação, a colaboração. Aqui a nossa finalidade é justamente essa, né? Mesmo quando a gente fala do Manarte, a gente quer que o Manarte dê certo. Quando a gente fala do evento do Mandrake, da Drake, a gente quer que dê certo. Então, se vocês tiverem alguma agenda, um programa que queiram passar pra gente aqui, tudo que for para fortalecer a arte, a cultura, nós estamos à disposição. Tá? A gente é só entrar lá no nosso Instagram, tá? Tertúlia Amazônica, e aí passar pra gente aí que a gente nas quintas-feiras divulga, tá? Werner? Beleza. Então agradecer mais uma vez ao Jonathan por estar aqui com a gente, né? Vocês que são os artistas, né, e que compõem, né, nossa cultura aqui do Amazonas, a gente que tem o privilégio de ter vocês aqui com a gente, né? Obrigado. E a gente aprende muito, né? Eu acho que uma das coisas que eu vim para fazer esse programa aqui, o que me faz vir aqui é que eu aprendo. E lógico que a gente vai fazendo amizades também, que é uma coisa muito legal. Também vai conhecendo novas histórias, e isso é muito legal, né? Então a gente agradece por isso, espero que a gente consiga transmitir isso para as pessoas que estão assistindo também, né? Como é legal essa conversa e como a nossa cultura é rica, é bonita, é importante, tem várias versões dela. A gente traz aqui pessoas de diversos naipes, né, a gente pode dizer assim, né? E, enfim, né, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. E a gente fica por aqui, né? A gente começou 6h13, dava pra gente terminar 7h13, mas enfim, né? Vamos encerrar por aqui. Sigam a gente lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, na web, assistam a gente na web rádio, né? Só para encerrar aqui nossa grade de programação, que a gente não pode esquecer, terça-feira a gente tem o Status Manaus às 5 horas da tarde, quarta-feira Navegando em Fatos, e às 4 horas, às 5 Bem-Estar em Fato, às quintas-feiras de Cara com Fato, que foi ainda há pouco, não teve hoje por causa da energia, que não tinha, e 6 horas de tertúlia, a gente está aqui, e aos sábados, às 6h30 da noite, já 6 às 7h30, né, a gente tem o Dialogando com a Lição, né? Então são vários programas aí que vão de questões de notícias, né, uma questão de fatos mesmo, de cultura e questões religiosas, espirituais. Acompanhe a gente. Obrigado pela audiência, até a próxima. Tertúlia Amazônica, fortalecendo os rizomas da nossa cultura. Boa noite. Boa noite. Boa noite.